No primeiro dia, mal conseguia ficar na sala. O cheiro era insuportável. O cheiro entrava pelo nariz e saía pelos olhos na forma de lágrimas. E os olhos ficavam tão encharcados de lágrimas que a gente quase não conseguia perceber o que estava fazendo. O nariz começava a escorrer e não havia nada que se pudesse fazer para diminuir aquela coriza. É que a gente estava numa sala de anatomia e o formol que era usado para a preservação dos cadáveres é uma substância extremamente tóxica e irritante. Mas no segundo dia, terceiro, quarto, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos ali naquela sala, eu já não sentia absolutamente nada. Era a minha casa, o cheiro era o cheiro da minha casa, aquilo ali era o meu ambiente de trabalho, aquilo era o meu dia a dia por 30 anos, aquilo era o meu normal. E embora aquilo fosse normal para mim, quem entrava naquela sala sentia tudo aquilo que eu havia sentido no primeiro dia. Sabe, pecado é assim. Na primeira vez que ele chega, ele nos assusta, ele nos incomoda, ele nos faz chorar, ele nos dá um sentimento horroroso de culpa, de indignidade, mas passados os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos, eles passam a fazer parte da nossa normalidade. Normalidade, do ponto de vista de anatomia, é algo que tem a ver com estatística. A primeira aula era sempre sobre planos e eixos do corpo e depois nós trabalhávamos o conceito de normal, variação, anomalia e monstruosidade. Normal, do ponto de vista de anatomia, assim dizia o livro de Gardner Gray, era apenas um conceito estatístico, era o que era mais comum. Não significava necessariamente que era o melhor, era o que era mais comum. A cidade de Sodoma e de Gomorra fora dominada por uma normalidade maligna, a normalidade da indecência, a normalidade da perversão. O pecado lá chegou a um nível tão alto que ele chegava até os céus e incomodava a santidade de Deus. Ali, os homens não apenas desrespeitavam as mulheres, mas eles desrespeitavam-se a si mesmos, uns aos outros. Houve uma ocasião em que 3 anjos, mas que pareciam ser 3 homens, chegaram na casa de Ló. E os homens da cidade se reuniram para exigirem que aqueles visitantes lhes fossem entregues para que eles pudessem abusar deles sexualmente. Ló, cumprindo as exigências e o dever de anfitrião, chegou ao absurdo de oferecer as suas filhas virgens para que fossem abusadas por aqueles homens da cidade, de modo que os visitantes fossem preservados. Não adiantou, os caras eram viciados em perversão. Para eles só tinha graça se fosse homem com homem, mulher com mulher. E então exigiram que os homens lhe fossem dados. Entraram na maior roubada. Aqueles homens que eles estavam querendo eram ninguém menos do que os anjos que Deus havia enviado para destruir a cidade. E eles começaram ferindo todos os homens da cidade de cegueira. E aquele bocado de caba safado, tarado, pervertido,
ficou tudo cego, tudo na escuridão. Até a hora em que começou a chover fogo e enxofre e saraiva e pedra do céu, e a população e a cidade inteira de Sodoma e de Gomorra foram absolutamente destruídos. Para aquela cidade, para aquelas pessoas, o normal era a perversão. Nós estamos vivendo uma época muito semelhante, em que o pecado de tão frequente se tornou normal. Ninguém se pergunta mais a respeito de adultério. Crianças com 12 anos são obrigadas a entrar na fila de vacinação para HPV e devem entrar mesmo, num contexto em que a precocidade da sexualidade das crianças é o tempo todo instigada pelos meios de comunicação, numa sociedade onde os heróis e as heroínas são não apenas devassos, mas são também pervertidos. O normal é o pecado e pode até ser legal. Não importa, normal, legal, seja o que for, perante Deus, pecado continua a ser pecado. É possível que ninguém sinta mais nenhuma culpa, ninguém sinta mais nenhum horror, ninguém sinta mais nenhum incômodo, porque como eu naquela sala de anatomia 30 anos depois, não tinha a menor noção da presença do formol, embora ele estivesse lá, com todo o seu mau cheiro, com toda a sua toxicidade, com todo o mal que ele podia me fazer. Vivemos uma época em que o normal é pecar de forma desenfreada. Vivemos numa época em que o legal é defender uma vida pecaminosa e desenfreada. Pouco importa, é normal, é legal, mas é pecado.